Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos vocês. Vocês pediram e a gente trouxe. Esse é um vídeo de relacionamento na Semana dos Namorados. Pessoal, muitas coisas são importantes quando você se engaja num relacionamento. Então, se você tá aí num relacionamento com uma pessoa e você deseja ir até o altar com essa pessoa, levar esse relacionamento para um nível mais sério, para um nível mais concreto de relacionamento, que é o casamento, você com certeza já deve ter se perguntado: o que será que muda do namoro para o casamento? O que será que eu devo melhorar em mim? O que será que o meu parceiro, minha parceira pode melhorar nela, nele? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês 5 dicas de como sobreviver ao período de namoro e chegar até o altar. Um detalhe importante é que todas essas dicas têm base bíblica, mas se você não é cristão, não precisa pular esse vídeo, não precisa parar esse vídeo, porque são dicas de aplicação prática. Então são coisas que você vai mudar no seu dia a dia ou no seu próprio comportamento que vão te beneficiar não só no relacionamento a dois, mas no relacionamento no trabalho, no relacionamento com os familiares, em várias esferas dos seus relacionamentos. A primeira dica de todas, pessoal, é que vocês precisam entender que vocês são pessoas diferentes e tudo bem. Eu mesma sou muito diferente do meu marido, Daniel. Nós temos personalidades diferentes, formas de se comunicar diferentes, expressamos amor de uma forma diferente, mas isso não nos torna um casal ruim. O fato de vocês serem diferentes não significa que o relacionamento vai ser um desastre ou que vocês nunca vão dar certo, mas vocês precisam respeitar as diferenças um do outro. O homem e a mulher são como se fossem planetas diferentes, então quando você escolhe ter um relacionamento, você está praticamente colidindo com o mundo do outro. Ele foi criado numa família diferente da sua, com os costumes diferentes dos seus, então vai haver essa diferença. É normal ter discordância, discussões. Quando vocês discordarem de algo ou vocês simplesmente não se entenderem, o melhor que você pode fazer é respeitar as suas diferenças. Em Provérbios 15:22 tem um versículo que diz que por falta de reflexão os projetos fracassam. E num relacionamento não é diferente. Você precisa refletir sobre tudo que você vai fazer, as coisas que você vai falar, as atitudes que você vai tomar, porque assim como os outros projetos da vida, sem reflexão, os relacionamentos também fracassam. Dica número 2, aprenda a ouvir. Gente, por que ouvir é tão importante? Uma pessoa emocionalmente madura, ela sabe ouvir o que o outro está dizendo. E o que isso significa? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, por exemplo, de no meio de uma discussão, meu cérebro travar numa frase específica que a pessoa falou, e o resto do tempo todo que ela ficou falando, eu só pensava em como eu ia responder aquilo. Isso não é atitude de uma pessoa inteligente emocionalmente e é muito prejudicial. Qualquer relacionamento, seja com uma pessoa que você quer se casar, ou com um familiar, ou com seu chefe, ou com colegas de trabalho, precisa haver um diálogo. E o diálogo só acontece quando você ouve o que o outro tem a dizer. Vamos imaginar então um cenário hipotético onde existe uma discussão e duas pessoas estão conversando. Eu vou ler um trecho para vocês e vocês vão ver aqui como é que uma pessoa emocionalmente infantil, uma pessoa que não sabe ouvir, como ela ouve esse trecho. A pessoa 1 dessa discussão vai dizer o seguinte: mas você precisa entender que o meu sonho é empreender. Eu não quero viver dentro da caixinha apenas fazendo o que a maioria faz. Eu quero fazer algo maior. Eu sei que você tem muito medo por causa dos seus pais que tentaram um monte de projetos e não levaram adiante, mas eu estou realmente firme nisso. E já pesquisei os prós e os contras, eu estou me preparando, buscando conteúdo. Eu realmente acredito que nós podemos colher os frutos disso no futuro. Eu sei que sair do emprego convencional significa não ter um salário fixo, mas nós precisamos correr riscos para crescer. E eu acredito que no futuro nós vamos ficar felizes de ter tomado essa decisão. Nesse trecho hipotético, uma pessoa está compartilhando um desejo seu em um momento de discussão, uma vontade sua, algo que ela quer realizar. Se a outra pessoa do outro lado não tem maturidade emocional, se ela não sabe controlar as suas emoções, ela só vai ouvir aquilo que a machuca. Como você pode ver, a pessoa só prestou atenção naquilo que a machucava, naquilo que a feria. E aí você se concentra nessa única frase do texto que você não concorda ou que de alguma forma te fere, te machuca, e o resto do discurso você passa tentando imaginar como você pode responder melhor aquela pessoa para sair por cima dela. Isso não é inteligente e não é característica de uma pessoa que sabe ouvir o outro.
Em Provérbios 10:19 está escrito que nas muitas palavras não falta ofensa, mas quem retém os lábios é prudente. Se prive de falar demais. Ouça mais do que você fala. Isso é uma característica de pessoas sábias, pessoas inteligentes e pessoas que conseguem desenvolver uma relação saudável com outras pessoas. Ouvir o outro é uma característica de um relacionamento saudável e é extremamente importante no casamento. Agora nós vamos ver então como uma pessoa madura emocionalmente, uma pessoa que sabe ouvir, escuta essas mesmas palavras. Consegue ver a diferença? Ela deu ênfase nas coisas que a feriram, mas também deu ênfase naquilo que é importante. A pessoa que é emocionalmente madura, que sabe ouvir, não significa que ela é fria ou que ela não se importa de ouvir algo que a machuca, mas ela ouve isso e também ouve as outras partes. Nesse caso, se a pessoa madura prestar atenção em todos esses pontos que estão grifados aqui, ela vai entender em primeiro lugar que quando algo é colocado como um sonho, quando alguém diz, esse é o meu sonho, não é uma coisa comum e no mínimo deve ser respeitado, mesmo que você não concorde. Ela também conseguiria perceber que a pessoa 1, que é a pessoa que fez esse discurso, entende os riscos dessa situação, tem um plano de ação e ela não é alheia à preocupação da pessoa que está ouvindo. Porque essa frase, que lá no discurso anterior fez a pessoa insensata se irar e talvez nem deixar o outro terminar o discurso, nessa daqui ela entende. Poxa, essa pessoa sabe que eu tenho uma dificuldade em relação a mudanças por causa do meu passado. Ela não está alheia, ela não está ignorando essa situação que aconteceu comigo, ela não ignora os meus sentimentos, mas ela sente que é necessário fazer isso. Em Provérbios 15:28 tem um versículo que diz: o coração dos justos medita para responder, mas a boca do ímpio destila maldades. Se você for sábio, se você procura ser justo, você precisa meditar, pensar antes de falar. Você precisa primeiro pensar, analisar racionalmente aquilo que você quer dizer e falar em seguida, porque nós precisamos aprender a ter responsabilidade emocional com a outra pessoa. Dica número 3. Aprenda a controlar suas emoções. Gente, por favor, aprenda isso para sua vida. Isso é importante para todas as áreas da sua vida, mas em um relacionamento é crucial você aprender a controlar as suas emoções. Como você pode aprender a controlar suas emoções, como isso te ajuda no namoro e como isso te ajuda no casamento. Eu vou dividir aqui em 2 coisas que você precisa fazer para começar a aprender a controlar suas emoções, tá? Então a primeira coisa é você conhecer as suas tendências. Gente, como eu falei antes, cada pessoa vem de uma família diferente, cada família tem um costume, cada família tem uma crença, cada família tem um caráter diferente. Então, você é uma pessoa diferente do seu namorado, da sua namorada, do seu futuro esposo, da sua futura esposa. Vocês são pessoas diferentes. Você precisa conhecer a sua tendência. Por exemplo, eu venho de uma família muito dramática. Então, às vezes, um problema mínimo pode virar uma coisa enorme na minha cabeça. E eu preciso ter consciência disso, porque senão todos os problemas vão ser problemas enormes. Eu preciso entender quando eu posso estar exagerando, eu preciso entender quando as minhas tendências estão me levando a fazer coisas que vão ser prejudiciais para o meu relacionamento. Você precisa entender. A sua família tem tendência de ser dramática, como a minha? Você tem essa tendência? A sua família tem tendência de exagerar um pouquinho nas coisas? A sua família tem tendência de se irar fácil, de ser muito briguenta, de ser nervosa? Entenda as suas tendências, porque você é filha do seu pai e da sua mãe. Você cresceu com seus irmãos. Então, esse meio que você cresceu, que é a sua família, vai moldar muito do seu comportamento. E você precisa conhecer as suas tendências para você ter um relacionamento saudável e não acabar descontando em cima do outro coisas que ele não tem nada a ver. Em Provérbios 25:28 tem um versículo que fala: cidade aberta sem muralhas é um homem sem autocontrole. Ou seja, você está se desprotegendo, você está desprotegido quando você não tem autocontrole. Você se fere, você corre o risco de se machucar, você corre o risco de perder aquilo que é valioso para você quando você não tem autocontrole. Segunda coisa que você pode fazer para aprender a controlar suas emoções: seja sincero consigo mesmo. Você precisa entender quando você está exagerando e quando você está sendo verdadeiro, quando aquilo que você precisa é factível, é real, aquilo não é exagero, aquilo é uma coisa séria. Você precisa ser sincero consigo mesmo. Às vezes, eu e o Daniel, nós temos alguns momentos em que eu falo assim: eu tava só fazendo gracinha.
E é verdade, não tem problema nenhum em você admitir isso, não tem problema nenhum em você se conhecer e saber quando realmente é uma coisa séria ou quando você só tá um pouco estressado. Em Provérbios 14:10 tá escrito assim: o coração conhece a sua própria amargura e nenhum estrangeiro partilha da sua alegria. Você é a pessoa que melhor se conhece, fora Deus. Você sabe os seus sentimentos. O que acontece muitas vezes é que a gente mascara os nossos sentimentos até para nós mesmos. Então não se esqueça, aprenda a controlar as suas emoções, ok? Dica número 4. Comece a se despedir do orgulho. Essas 5 dicas são as 5 top dicas. Não tem como colocar uma num patamar de mais importante do que a outra, porque são todas muito importantes. E reconhecer o orgulho no meio disso tudo é uma coisa crucial num relacionamento. Você precisa saber a hora de parar, você precisa saber a hora de reconhecer que você está errado. E quem tá falando isso pra vocês é uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa de mãe e pai orgulhosos, de avós orgulhosos e bisavós orgulhosos. Então, eu falo isso pra vocês com propriedade, porque eu já sofri muitas coisas por orgulho, sem necessidade, por orgulho. O orgulho faz isso com a gente, faz a gente sofrer sem necessidade. Você discute sem necessidade, você perde um momento importante sem necessidade, você dorme brigado sem necessidade, no caso daqueles que são casados, né? Você deixa de aproveitar coisas que poderiam ser maravilhosas porque simplesmente você não quer voltar atrás. Você não quer dar o braço a torcer. Então, você precisa começar a abrir mão desse tipo de coisa para ter um relacionamento saudável. Entenda que eu não estou falando aqui para você ser uma pessoa cega, uma pessoa que não tem opinião própria, uma pessoa que não tem impulso naquilo que ela quer. Mas se despedir do orgulho, nesse caso, significa você saber analisar racionalmente as coisas. Será que eu realmente tenho razão? Será que toda essa briga realmente vale a pena? E se não valer a pena, você não ter medo de voltar atrás e falar, olha, me desculpa, realmente eu estava errado, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter falado dessa forma. Em Provérbios 13:10 está escrito que a sabedoria está com aqueles que se deixam aconselhar. E em Provérbios também, no capítulo 17, versículo 19, está dizendo o seguinte: quem se mostra orgulhoso cultiva a ruína. Gente, então o orgulho não é bom. Você não pode ter um coração orgulhoso nem no seu relacionamento com Deus, nem no seu relacionamento com o próximo. Não, orgulho não. E por último, 5, a dica 5, entenda os seus limites. O que eu quero dizer com isso? Seus limites, gente, tudo aquilo que é a linha, sabe? O ponto final para você das coisas. O seu limite em relação ao seu corpo, o seu limite em relação aos seus pensamentos, o seu limite em relação às suas emoções. Vocês precisam conversar sobre os seus limites. Tem um pastor que se chama Cláudio Duarte que ele fala o seguinte: você não deve se casar com uma pessoa que tem um defeito que é intolerável para você. Se para você mentira é uma coisa inadmissível, não procure casar com uma pessoa que tem o hábito de mentir. Se pra você traição é uma coisa inadmissível, procure se afastar de relacionamento com pessoas que já traíram as outras pessoas. Tem N coisas que você pode colocar nesse ramo aí dos seus limites, mas vocês precisam conversar sobre algumas coisas em específico se vocês desejam ir até o altar. A primeira coisa é vocês conversarem sobre os seus limites e as suas expectativas em relação ao dinheiro. Como cada um de vocês lida com o dinheiro? Vocês têm dívidas pendentes desse momento de solteiro? Como vocês encaram essas dívidas? Qual que é a posição da família de vocês em relação ao dinheiro? Vocês estão acostumados a poupar? Vocês estão acostumados a investir? A família sempre esteve endividada? Isso é importante ser discutido no namoro, porque se você tem intenção de casar com essa pessoa, as suas finanças vão estar em aberto um para o outro durante o casamento. Vocês precisam ter essa cumplicidade e precisam entender como o outro age em relação ao dinheiro. Qual que é a sua política de compra? Como que você faz quando você quer comprar uma coisa? Você simplesmente olha e fala, eu quero. Não importa se eu tenho dinheiro ou não, eu posso pôr no cartão de crédito, então eu vou comprar. Ou você se planeja, você junta dinheiro por alguns meses até você ter a quantidade necessária para você comprar aquela coisa. Isso é muito importante quando você vai casar. O segundo ponto que vocês precisam conversar a respeito de limites são os seus limites físicos, dos seus corpíceos. Se você está namorando, você precisa impor limites em relação ao seu corpo, porque se você é uma pessoa cristã, você provavelmente está esperando para ter as suas relações só depois do casamento. Então você precisa impor os seus limites. Quais áreas são sensíveis para você? Quais áreas a pessoa pode e ela não pode tocar? Quais áreas a pessoa pode ou não se aproximar? E até se você não é cristão, a gente aprende pouco sobre uma coisa que se chama consentimento, mas isso é muito importante. Você precisa deixar claro pro outro quais são os limites do seu corpo. E se essa pessoa não respeitar os seus limites,
já descarta essa hipótese de casamento. Porque uma pessoa que não respeita os seus limites físicos, uma pessoa que passa por cima dos seus limites físicos, dos seus limites sexuais, ela não é uma boa pessoa para você se relacionar, porque ela não respeita a coisa mais importante que você tem fisicamente, que é o seu próprio corpo. Terceiro ponto que vocês precisam conversar a respeito de limites. Conversem sobre os seus limites psicológicos. Existe um assunto que você não pode lidar, que você não está preparado para falar ainda sobre o seu passado, ou existe algum tema que mexe muito com você e você não está preparado para falar sobre isso. Existe alguma coisa que desencadeia crises de ansiedade em você, ou crises de pânico, ou uma depressão profunda. O que é essa coisa? Qual é o seu limite? Até onde você consegue ir numa conversa profunda sobre o seu passado? Isso precisa estar bem esclarecido, até para que não haja alguma coisa não intencional, mas que te machuque. De repente, numa discussão, seja tocado num assunto que você é muito sensível e aí você fica péssimo e a outra pessoa talvez nem saiba o porquê. Então você precisa esclarecer essas coisas. Entender todos esses pontos que a gente falou, essas 5 coisas, que é um enorme passo para você ter uma relação saudável e para levar essa relação até o altar, se você tem pretensão de casar. Você precisa entender que esses passos são coisas que você não vai conseguir fazer de um dia para a noite, mas você precisa exercitar esse tipo de comportamento. E nos momentos em que vocês forem conversar, precisa haver um clima de muita confiança e muita sinceridade, justamente para que vocês possam ser abertos um com o outro e para que no futuro isso não vire uma flecha para uma discussão, não vire uma pedra para ser tacada numa hora que a outra pessoa estiver furiosa. Vocês dois precisam estar bem conscientes, precisam estar decididos, precisam ser sinceros e, acima de tudo, precisam compreender e respeitar a posição e opinião do outro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você em alguma coisa. Me conta qual foi a sua dica favorita. A minha dica favorita é sobre aprender a ouvir as pessoas. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Se você quer mais vídeos como esse, comenta aqui. Faz mais vídeos sobre relacionamento e quem sabe da próxima vez eu posso até trazer o Daniel pra falar aqui, hein? Se você acha que isso é útil pro seu namorado, pra sua namorada, pra aquela sua amiga que tá louca pra casar, manda esse vídeo pra essa pessoa e fala: olha, presta atenção na dica tal, hein? Vai lá no minuto tal do vídeo e presta atenção nessa dica, que essa dica é pra você. Eu espero vocês no próximo vídeo que sai na segunda-feira de manhãzinha. Tchau!